Olá, eu sou o Flávio Azevedo. Loteca, concurso 902, R$ 300.000. A estimativa da premiação para 14 acertos. No concurso 901, tivemos apenas um acertador e 19 pessoas com 13 acertos. Este é apenas um prognóstico das 14 partidas, os 14 jogos da Loteca, concurso 902. Apenas meus palpites, falarei um pouco sobre cada confronto. Na frente do nome de cada equipe, coloquei a classificação dele ou dela, da equipe, durante a competição que eles estão participando. No caso aqui no Brasil, Série A, Série B e Série C. Teremos 2 confrontos internacionais, um pelo campeonato italiano e outro pelo campeonato inglês. Na frente dessas equipes também coloquei a colocação deles nos campeonatos nacionais deles. Lembrando que lá também eles têm as copas durante o meio da semana, ok? Jogando com as equipes alternativas. Mas eles respeitam bastante os campeonatos nacionais deles. Quem joga em casa são equipes bastante fortes, ok? Estes são os meus palpites, prognósticos, apenas palpites, gente, para a gente conversar sobre o concurso da Loteca, ok? Será meu palpite seco, apenas palpite seco eu vou deixar, ok? Faremos uma conversa até sábado sobre os jogos, ok? Durante as partidas, se eu estiver online, eu coloco o resultado online das partidas, ok? Caso eu estiver em casa, eu farei isso para o grupo, ok? Fica atentos que eu sempre vou mandar a mensagem com o resultado. Inscreva-se no canal e ative o sininho, aí você ficar lá atualizado com o resultado do jogo, ok? Ative o sininho, que aí vai aparecer informação minha e será o resultado da partida, os gols, ok? Eu tenho Premiere em casa, eu tenho acesso a todos os jogos, ou quase todos, ok? Aí, como fim de semana eu sempre estou em casa, quando eu não estou escalado para arbitragem, né? Hoje mesmo eu estava apitando e tal, mas eu não tenho escala no fim de semana esses dias não, ok? Vamos lá aos jogos. Teremos todas as 10 partidas da Série A, 10 jogos da Série A, um jogo da Série B, um jogo da Série C e os 2 campeonatos internacionais, um pelo italiano e um pelo campeonato inglês, ok? Vamos lá? Jogo 1 é o clássico lá do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Antes de começar os palpites, lembrar aquela situação de Copa do Brasil e Libertadores no meio de semana. A Libertadores esse meio de semana está tendo rodada, ela só voltará a ter jogos a partir do dia 20 de outubro. Ou seja, semana que vem não tem Libertadores. Com isso, as equipes não vai precisar ficar poupando time nem nada, ok? Todos devem entrar com a força máxima no fim de semana, aqui do Brasil, ok? A Série C só temos jogos no fim de semana. E a Série B, a ponte será no sábado. Coloquei as datas e os horários das partidas, ok? E qual competição se trata, ok? Série A, Série B, Série C, italiano e inglês. Vamos lá então? Jogo 1, Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 14º colocado, o Internacional é o 2º colocado. E os 2, coincidentemente, estão no mesmo grupo na Libertadores. O Grêmio venceu hoje, já está praticamente classificado. E o Internacional conseguiu um empate fora de casa que acabou ajudando o rival dele. Está 3 pontos à frente do 3º colocado e está também praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores. Ou seja, eles bem na Libertadores aliviará a pressão desse jogo, né? Quem acompanha, nos 10 últimos jogos, o Grêmio não perdeu para o Internacional. E jogando em seus domínios, é o super favorito. Ok? Só que o favoritismo em clássico, esse é o jogo chamado para triplo. Você que tem a grana joga um triplo no jogo 1, ok?
O meu palpite é coluna 1, Grêmio e empate, coluna do meio. Ok? Como eu disse, é um clássico. Não se esqueça dessa coluna 2, em jogos alternados que você fizer. Ok? Jogo 1, coluna 1 e empate. Jogo 2, Palmeiras e Ceará. O Palmeiras é o quarto colocado e o Ceará é o 12º. Lembrando que o Palmeiras é o único invicto do Campeonato Brasileiro da Série A. É super favorito nesse jogo, mas preste atenção, esse time do Ceará está bem entrosado, o treinador é um treinador muito bom. Cuidado com a zebra nesse jogo, mas o Palmeiras é super favorito. Jogo 2, coluna 1. Jogo 3 é pela Série B. É um jogo que está beirando o G4 ou no G4. E lembrando também que amanhã teremos o fechamento da Série B, da rodada da Série B. Teremos jogo em Ponte Preta e Cruzeiro. Teremos 2 partidas amanhã, ou seja, fechando a rodada. A colocação aí pode mudar das 2 equipes. Ok? A Ponte Preta em casa é super favorita, porém eu estava olhando a tabela, as 2 equipes empatam muito. E olha só pela colocação delas, a Série B é igual ao Campeonato Brasileiro, turno e retorno. As equipes estão lutando diretamente por uma vaga na Série A. Eu estou ficando em cima do muro nesse jogo. Eu vou de empate. Fez-me lembrar que tivemos 8 empates, né? Uma pessoa apenas acertou. E eu fiz apenas 11 pontos. Vamos fazer 14 ou 13 esse fim de semana, ok, gente? Jogo 3, empate. Mas é jogo para triplo também, viu? Esse Juventude não aguenta nem olhar para ele, viu? Perdeu para o CSA, me derrubou nesse fim de semana. E eu ainda estou apostando empate neles, né? Paciência. Mas o meu palpite é empate. Jogo 4 é o clássico paraense. Remo e Paysandu. Paysandu e Remo é no Mangueirão, sem torcida, clássico. Eu estou indo no coluna 1 Paysandu, porém é clássico, é jogo de triplo, né, gente? Não se esqueça. Ok? Ó, foi mal que deu descanso de tela ali. Eu vou de coluna 1, pelos prognósticos que eu vi, o Paysandu, na minha opinião, é favorito nesse jogo. Mas é jogo para todas as colunas, tá? Jogo 4, coluna 1, Paysandu. Jogo 5 é o jogo no interior paulista, o Red Bull contra o Corinthians. O Red Bull está em 17º e o Corinthians em 15º. Os dois estão em uma draga danada. Pela força história e o recente compromisso que essas equipes tiveram, eu vou de Corinthians. Jogo 2, coluna... Aliás, jogo 5, coluna 2. Corinthians. Jogo 6, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Fluminense. É o clássico carioca. Eu fui de empate. Essas 2 equipes estão numa draga danada. O Fluminense está com a melhor campanha, em 7º lugar. E o Botafogo doidinho para ser rebaixado novamente. É no campo do Botafogo, mas sem torcedor. Eu vou de empate nesse jogo, porque repare no Botafogo, o tanto de empate que ele tem. Eu acho que é uma das equipes que mais empate tem na competição. Olha só os últimos jogos do Botafogo, empata muito. Por isso que eu estou indo em empate. E clássico é muito normal empatar. Bora de empate no jogo 6, ok? Jogo 7 é a novidade que apareceu nos jogos dessa semana. Campeonato inglês. Manchester United e Tottenham. O Tottenham em 8º lugar e o Manchester com uma péssima campanha, apenas 14º colocado. Lembrando que lá também não tem torcida, os campos são ótimos e são campos neutros. E as equipes de menor porte estão indo para cima. Não se esqueça que o treinador desse Tottenham é aquele famoso lá que todo mundo queria ter em sua equipe. Ok? Preste atenção nesse jogo. Eu estou colocando coluna 2, parece zebra, mas vejam a situação do campeonato inglês. Ok? Mas é lógico que o favorito também pode
chamarmos do Manchester, mas eu vou na zebra Tottenham, ok? Mas fica atento com esse jogo, é um jogo super difícil. Se tiver um dinheiro para triplo, vai no triplo. Jogo 8, aí o meu palpite, jogo 7 é coluna 2. Jogo 8, Juventus e Napoli. Campeonato italiano. É o clássico atual. O Napoli é o primeiro colocado e a Juventus é o quarto colocado. Lembrando que a Juventus ela empatou e ganhou um, mas o empate dela foi contra o Roma, um clássico também. Ou seja, não podemos considerar que a Juventus está ruim, não. Lembrando que ela falou campeã dessa temporada será o 10º ano seguida como campeã italiana. Será a Deca campeã. Super favorita Juventus, CR7 estará em campo. Fica atentos, mas é um jogo complicado, hein? Não será zebra se o Napoli vencer não, porque nos últimos 2 anos a equipe está bem do Napoli, ok? Meu palpite é Juventus seco, porém se você tiver outro palpite pode jogar nele também, que não será considerado zebra não, tá, ok? Veja a colocação, Napoli é o primeiro colocado. Está na Champions League, na próxima, ok? Fica atentos nesse jogo. Jogo 9, voltando para a nossa realidade, agora só teremos jogos do Brasileirão. Jogo 9, Coritiba e São Paulo. O Coritiba é o primeiro time próximo da zona de rebaixamento, o 16º. Acabou de levar uma sapecada do Fluminense ao Maracanã de 4-0. Eu acho que se não ganhar dessa vez, o Jorginho cai. Infelizmente. 16º, perto da zona de rebaixamento. O São Paulo joga pela Libertadores amanhã. Eu estou colocando uma possível zebra, porque eu não sei o que vai acontecer se o São Paulo não ganha amanhã. Hoje o adversário dele ganhou, aumentou a pressão. Ganhar do River Plate na Argentina é muito complicado. De repente, terá uma crise no São Paulo depois do jogo de amanhã. Treinador ser mandado embora e tal. Por isso que eu estou apostando na zebra Coritiba, ok? Jogo 9, coluna 1. E o Coritiba precisa ganhar. Jogo 10 é o Flamengo contra o Atlético Paranaense. As duas equipes estão participando da Libertadores no meio de semana. O Flamengo com os problemas de Covid, com vários atletas diferentes, porém já mostrou que o elenco é muito forte e o Flamengo é favorito nesse jogo. Será domingo às 4 horas da tarde. O Atlético Paranaense, quando enfrenta o Flamengo, parece que é o jogo mais importante do ano para eles. Fica atento em empate e coluna 2 nesse jogo, ok? Mas o meu palpite seco é no Flamengo, jogo 10, coluna 1. Bahia e Sport, jogo 11. Lembrando nos jogos anteriores, eu não comentei, jogo 5 e o jogo 6. Amanhã o Corinthians e o Botafogo jogarão partidas que eles têm atrasadas. Do começo da primeira rodada eles não jogaram. Eles vão completar esse jogo amanhã, ok? Ou seja, a colocação das equipes pode mudar durante o meio da semana, que eles têm o jogo pelo Brasileiro amanhã, ok? Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense e o Botafogo contra o Bahia. Ou seja, a colocação dessas equipes e de outras pode modificar até o dia dos jogos de sábado e domingo, ok? Como eu estou dando palpite antes desses jogos, com certeza a classificação vai alterar, ok? Voltando ao jogo, Bahia e Sport, o Bahia é o lanterninha, o Mano Menezes não ganhou ainda, estou colocando a primeira vitória do Mano Menezes nesse fim de semana, se ele não cair amanhã, né? Que, como eu disse, o Bahia joga contra o Botafogo amanhã no Rio, em jogo atrasado. De repente o Mano nem está nessa partida do fim de semana, ok? Eu vou no Bahia contra o Sport, mas fica atentos que o Sport é o oitavo colocado, o time não está morto nas últimas partidas, atuou bem, venceu o Corinthians no meio de semana, é uma equipe complicada do Sport, ok? Mas eu vou na zebra Bahia, coluna 1, jogo 11. Jogo 12, Fortaleza e Atlético Goianiense. As duas equipes estão mais ou menos na mesma posição, o Fortaleza é o 10º e o Atlético Goianiense, que subiu muito de produção, o 13º.
Fiquei em cima do muro nesse jogo, mas eu acho que é o jogo mais complicado da, da, da Loteca 902, aliás. Na minha opinião, esse jogo é o mais difícil de apostar. Ok? Eu vou no empate. Jogo 12. Goiás e Santos. O Goiás é o vice-lanterna, trocou de treinador de novo. Um treinador que não deu certo no Cruzeiro. Deixou o Cruzeiro lá entre os 4 últimos. Será que vai salvar o Goiás? O Anderson Moreira? Eu não confio que ele vai arrumar o Goiás, que, com todo respeito, o time do Goiás é uma baba. É um dos fortes candidatos a cair novamente. Eu vou de coluna 2, Santos. Jogo 13, coluna 2. E para fechar, o jogo 14 é o clássico entre mineiros e cariocas. O primeiro colocado, o Atlético Mineiro, contra o Vasco da Gama, quinto colocado. É o jogo que o Atlético é super favorito, eu vou de coluna 1. Porém, o Atlético gosta de aprontar contra as equipes cariocas, ok? Se você puder, aposte um empate ou coluna 2 nesse jogo. Jogo 14 eu vou de coluna 1, porém, cuidado com a zebra atacando nesse jogo aí, ok, gente? Esses são meus palpites. Palpites secos. O palpite duplo é no primeiro jogo, o clássico Grêmio Internacional. Lembre-se, o Campeonato Brasileiro, as colocações vão mudar porque amanhã teremos 2 jogos atrasados. E pela Série B também, amanhã terá o complemento da rodada, ok? Na Série C, essa colocação não vai mudar, nem no Campeonato Italiano, nem no Campeonato Inglês, ok? Esses são os meus palpites. Durante a semana falamos sobre os jogos. E no sábado e no domingo eu atualizo colocando os resultados, ok? Esse canal não é para aposta, ok? É apenas dando os meus palpites e prognósticos para te auxiliar a fazer os jogos da Loteca 902, que está com a premiação prevista em R$300 mil, ok? Se curtiu, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e durante a semana sempre receberá minhas informações da Loteca, o concurso semanal. E no meu canal eu também falo da Lotofácil. Se você gosta da Lotofácil, diariamente eu lanço um vídeo sobre a Lotofácil, ok? Uma boa sorte nas suas apostas, nas suas escolhas. Eu sou o Flávio Azevedo. Boa noite, tchau.